Senhor presidente, senhores deputados, eu não poderia também, como fez o deputado Tadeu Venere, deixar de me pronunciar sobre a Semana da Agroecologia, que começa em Curitiba hoje, abertura às 19 horas no Teatro Guaíra, se estende até 9 de junho, a 17ª Jornada da Agroecologia. E não poderia deixar de falar por vários motivos, deputado Tadeu. Primeiro motivo até sentimental, porque a Jornada da Agroecologia começou em Ponta Grossa quando eu era prefeito. As duas primeiras jornadas da agroecologia foram feitas no município de Ponta Grossa. Naquela época, Celso Lacerda trabalhava comigo na Secretaria de Agricultura, na parceria com o Pastoral da Terra, MST, sindicatos, trabalhadores rurais, federações, como a FETAEP, e também as outras federações da agricultura familiar no Paraná, muito fortes. Se teve a ideia de formar a Semana da Agroecologia, que é um sucesso total e, sem dúvida, é uma alternativa para a agricultura familiar. Que todos nós sabemos, é a agricultura familiar que produz o alimento para a população brasileira. A agricultura familiar, em todos os ciclos econômicos do Brasil, foi de importância fundamental para a sobrevivência do país. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo que a agricultura familiar é tão importante para o Brasil, o agricultor familiar é uma economia de reprodução simples, ou seja, ele é explorado e durante todos os ciclos históricos do país, a agricultura familiar paga o problema da crise, perde sua terra, gerações e gerações. Quando há concentração da terra, o agricultor é o primeiro a perder, o pequeno agricultor tem que avançar na fronteira agrícola, reproduzindo o ciclo da sua existência. São os gaúchos que vieram conquistar o sudoeste do Paraná, muitos deles tiveram que sair depois para Rondônia, para o avanço da fronteira agrícola na Amazônia. E é interessante como alguns deputados que conhecem pouco a história do Brasil fazem ataques histéricos da tribuna, e como se todos os males do Brasil acontecessem depois dos governos populares, defendendo inclusive o regime militar. Só para vocês terem uma ideia, na década de 70, 80, o Paraná perdeu mais de 1 milhão de agricultores. Mais de 1 milhão de pequenos agricultores que foram obrigados a migrar para fora do Paraná. Pela chamada Revolução Verde, a modernização conservadora e autoritária que aconteceu no Brasil, na agricultura, no regime militar, concentrando ainda mais a propriedade da terra e valorizando profundamente a monocultura. Então, a Jornada da Agroecologia, ela é estratégica para pensar um modelo alternativo de desenvolvimento para o Brasil. Um modelo agrícola com maior desconcentração da propriedade, da renda, e um modelo social com mais distribuição de renda e mais igualdade. E a agroecologia é talvez a única alternativa a longo prazo para a agricultura familiar. Os agricultores, para sobreviver com mínimo de dignidade, no Paraná, por exemplo, muitos deles são obrigados a submeter a indústria e a agricultura do fumo. Nós sabemos as consequências que tem isso para a família, para o envenenamento, a superexploração. São indústrias que, ao invés de comprar a propriedade da terra, não precisam mais, elas têm a possibilidade de contratar um trabalhador a domicílio, não precisam pagar pela terra, não precisam pagar salário, não precisam pagar fundo de garantia, não precisam pagar 13º e têm altos lucros e são monopolistas ao nível mundial. Por isso, elas dominam a produção com relação à pequena propriedade familiar. E mesmo assim, os agricultores vê essa produção do fumo como a única alternativa que lhes sobra. Então, a agroecologia surge cada vez mais como alternativa e que faz uma aliança, inclusive, com o meio rural e as classes urbanas. Hoje, com as classes médias, porque as pessoas mais pobres não têm condições de comprar alimentação orgânica ainda. Mas, na medida em que progride e avança a agricultura orgânica, a agroecologia, também o custo desses alimentos cai, a saúde do povo brasileiro melhora e passa a haver uma aliança cada vez mais estratégica entre a agricultura familiar e o conjunto da população, não só das classes médias, rumo ao ciclo alternativo e diferente, mais igualitário, mais justo, mais fraterno, de desenvolvimento
para todo o Brasil. Ontem eu estive numa reunião com o Instituto Federal do Paraná para conseguirmos cursos sobre práticas integrativas e complementares de saúde. E o reitor do Instituto falava das pesquisas que são feitas com as ervas medicinais do Paraná e do Brasil. Só no Paraná nós temos mais de 89 espécies de plantas medicinais. A Alemanha, com 10% disso, a grande movimentação das farmácias alemãs estão com ervas medicinais. No Brasil é muito pequena ainda. Então nós temos jornadas importantíssimas a realizar nos mais diversos setores ligados à agroecologia. Eu tenho debatido com os deputados, o deputado Plauto, a questão da escarpa devoniana. Amanhã, o LAMA, Laboratório de Mecanização Agrícola em Ponta Grossa, que trabalha com agroecologia, em várias regiões do Paraná, o Laboratório de Mecanização Agrícola de Ponta Grossa, da UEPG, está apresentando um trabalho, uma proposta, diretrizes para o Programa de Desenvolvimento Sustentável da APA da escarpa devoniana. E a principal alternativa proposta para, principalmente, a média agricultura familiar que se localiza na escarpa devoniana é justamente a agroecologia. Além de alternativas do turismo, são alternativas factíveis de acontecer, uma coisa realista, para abrir o debate com todos os setores e todos os interesses que, dentro da escarpa, com o agronegócio, nós sabemos da importância que tem para o país, nesse momento histórico. Então, é desse diálogo com a agricultura familiar, com a preservação ambiental, que nós podemos transformar a APA, a Área de Proteção Ambiental da escarpa devoniana, no modelo para desenvolvimento de todos os campos gerais a médio e a longo prazo. Porque a sociedade brasileira não pode se conformar em ser uma sociedade que na divisão internacional trabalha nesse mundo globalizado, se contenta em apenas produzir monocultura, que a Europa e os países avançados não querem mais, seja a monocultura da soja, seja a monocultura do reflorestamento, do pinos do eucalipto, e seja a indústria de papel, a indústria madeireira, que os países desenvolvidos não querem mais. Então, quando a gente discute um projeto em Brasil, coisa que alguns deputados não sabem, e que atacam muito o governo do PT, eles não sabem que com todos os erros que os governos populares possam ter cometido, estão pagando por isso, nos governos populares se tinha uma visão de nação a longo prazo, estratégica. Petrobras para os brasileiros, empresa estratégica, oferecendo o óleo, diesel, o gás, oferecendo a gasolina a preço baixo, porque isso geraria lucro em toda a economia. E não privatizando uma empresa que os grandes países do mundo se negam a privatizar. Eu ouvia ontem o deputado falando coisas absurdas e me lembrei que o Trump, o maior país do mundo, a potência maior do mundo para dar emprego para os operários nas regiões degradadas, está voltando a produzir carvão. Isso é importante que as pessoas reflitam, deputado Libelli. Não é que eu seja a favor de produzir carvão, mas essa lenga-lenga que o petróleo está acabando no mundo, que tem que ter pressa, não é bem assim. Nossas elites e aqueles setores mais à direita que deram o golpe, eles têm ainda o complexo de vira-lata, que o Brasil deve ser uma nação secundária, que deve apenas entrar nesse circuito internacional, fazer aquilo que pode ter uma troca mais fácil e se entregar de corpo e alma ao poder do capital financeiro internacional. Vamos destruir a Petrobras, vamos destruir empresas estratégicas, elas têm que dar lucro para acionistas, têm que entrar na lógica mundial do capitalismo, que nós sabemos ao que essa lógica leva. Está aí a Europa vivendo essa lógica. Um país como a Grécia, totalmente destruído. A crise em vários países da Europa, que é a lógica do capital financeiro de dominação. Então, a agroecologia fala muito mais alto, é uma coisa muito mais ampla, porque além de trabalhar com o pequeno agricultor, ela oferece uma alternativa a curto, a médio e a longo prazo. Não só uma alternativa para alimentação de qualidade, sem veneno e barata para a população brasileira, mas também a alternativa das
Deputado, por favor, um minuto para podendo concluir. chegar a desenvolvimentos sustentáveis com identidade local, até o artesanato com identidade local, para que o Brasil possa realmente crescer de uma forma diferente. Então, parabéns a todos aqueles que organizam mais essa jornada, 17ª Jornada de Ecologia, que tenham uma excelente semana discutindo o futuro do nosso país. Obrigado.